Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo de número 16, amém? No 36º ano, 2 Crônicas 16:1. No 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá e edificou Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja o que, pessoal? Escreva embaixo, risque aí embaixo, mostre esse texto aí, você vai destacar: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando prata e ouro, vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel e feriu Aijón, Adã, Abel, Amim, Maim e todas as cidades armazéns de Naphtali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou todo o Judá e trouxeram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa a edificara. Com elas edificou Asa a Geba e a Mispa. Naquele tempo veio Hanani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grandes exércitos com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos? Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles, diga comigo, cujo coração é totalmente dele. Escreva embaixo: para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. Amém? Porém Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião oprimiu Asa alguns do povo. E aí, a Bíblia diz no versículo de número 12 que ele veio a estar enfermo. Versículo 12 diz: no 39º ano do seu reinado caiu Asa doente nos pés, e a sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade não recorreu a quem? Ao Senhor, mas confiou nos médicos. Descansou Asa com seus pais. Morreu no 41º ano do seu reinado. E aí começa a história que nós vamos falar hoje. Amém? Diga: Pai, fala ao meu coração e me ensina a tua palavra, em nome e para a glória de Jesus. Diz amém. Podeis nos assentar. Propriamente nós não vamos falar apenas da vida de Asa, o rei, mas nós vamos falar da continuidade da vida de Asa, ou melhor, da genealogia de Asa, porque a Bíblia nos mostra que Asa, no capítulo 15, ele ouviu a voz de Deus, e ele, ao ouvir a voz de Deus, ele teve tempos de glória. A Bíblia diz que ele clamou por socorro, em sua oração, ele orando, ele foi atendido completamente por Deus. Você vai ver do versículo 12 ao 15, do capítulo 15, que Deus o ouviu e o Senhor abençoou tudo aquilo que Asa havia pedido a ele. Porém, amados, o que compromete a vida desse homem
é quando ele esquece do versículo de número 2 do capítulo 15, veja. Vamos ler do 1 e o 2. Diz: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Asa não atentou para isso. E a Bíblia diz que no momento de suas aflições, no início da sua carreira, no início da sua jornada, ele recorreu a Deus e Deus lhe deu prontamente as vitórias que ele precisava. Deus o abençoou com muitas e muitas e muitas vitórias. Mas o que perturbou a vida de Asa foi justamente ele esquecer aquilo que está escrito aqui, quando o Senhor disse: se o buscardes, ele se deixará, diga comigo, achar. Mas quem o deixar, ele também deixará. Irmãos, será que nós temos buscado o Senhor a tempo de poder achar? Ou será que temos deixado o Senhor e por isso temos sido deixados? Há muitos que não acreditam, mas Deus continua sendo o mesmo. E a carta de Paulo aos Romanos diz, clara e evidentemente, que a todos aqueles que praticam o mal e vivem a malignidade do pecado, Deus os entregou às paixões infames, para cometerem pecados, para cometerem torpeza, para exercerem a iniquidade. Deus os entregou às paixões. É incrível pensar que Deus pode fazer isso, mas Ele faz. E eu vou mostrar mais do que Deus é capaz de fazer, para mostrar o seu juízo e a sua justiça. Quando Asa esqueceu do Senhor, a Bíblia diz que ele chega a Ben-Hadad, rei da Síria, e faz uma proposta. Veja aí. No versículo 2, primeiro ele comete algo que é ilícito. Olha o que ele faz. Então Asa tomou o que? Prata, diga aí, prata e ouro dos tesouros da casa dele. Foi ou não foi? Não, da casa do Senhor. Foi o que ele fez? Ele tirou da casa para fazer o quê? Ele tirou da casa de Deus. Ele podia tirar da casa dele, ele tirou também, e da casa do rei, mas primeiro ele tirou da casa do Senhor. E ele o fez para dar a Ben-Hadad. Ele o fez para fazer uma aliança com Ben-Hadad, rei da Síria. E a Bíblia diz, esse foi o seu primeiro erro. Quando ele tira dos tesouros da casa do Senhor e da sua própria casa para dar ao ímpio Ben-Hadad, ao inimigo, ele está mostrando que a sua confiança não estava em Deus mais, que o seu coração não estava no Senhor. E a proposta de Deus no capítulo 15, versículo de número 2, é que ele tinha que o buscar, sim ou não? Que ele tinha que estar totalmente voltado para o Senhor. Infelizmente esse homem não tem o coração agora mais voltado para Deus. E no versículo 9 do capítulo 16 nós lemos que o Senhor só se mostra forte na vida daqueles que são que têm o coração totalmente voltado para Ele. Amém? No momento que Asa tira o seu coração do Senhor, ele também tira da casa de Deus e tira da sua própria casa e começa, no ato falho, a mostrar a sua insegurança e a sua falta de confiança, a sua falta de fé em Deus. O seu reino começa a se dissipar, a perder as forças, não no campo de batalha, mas dentro do seu próprio coração. Quando ele enfraquecido na sua confiança, ele já não é mais totalmente do Senhor, seu coração já não é mais totalmente de Deus, ao ponto dele buscar de dentro da casa do Senhor a prata e o ouro. A mesma coisa que muitas vezes nós fazemos quando tiramos aquilo que é da casa de Deus e não entregamos, sim ou não?
Quando deixamos de ser fiel nos dízimos e nas ofertas na casa de Deus, sim ou não, pessoal? E quando nós aviltamos Deus, pensando conosco, vamos tirar da casa do Senhor e da nossa própria casa e vamos pagar as nossas contas, porque o nosso inimigo é grande, não dá para eu ir só com o que eu tenho que tirar da casa do Senhor, eu tenho que tirar daquilo que é de Deus e pagar aquilo lá. Eu estou dizendo para Deus, eu não confio mais que o Senhor se mostra forte com aqueles cujo coração é totalmente teu. Meu coração já não é mais teu, porque 10% dele eu já estou tirando e estou entregando a Ben-Hadad. Quem está entendendo isso? E os outros 90% estão indo também. E agora não somente o que é teu, mas o que é meu. Porque quando você tira do tesouro da casa de Deus, o segundo passo é tirar da sua própria casa. Ele começou a perder da sua própria casa, porque o da casa de Deus já tinha sido tirado. Quem está entendendo isso? Irmãos, nesses 24 anos eu aprendi que ninguém pode vencer se o coração não for totalmente do Senhor. E nós somos testados e aprovados quando somos liberais, quando somos generosos, quando somos pessoas que valorizam mesmo aquilo que é de Deus. Quando o nosso coração já não anda com o Senhor, nós cometemos o erro de fazermos a aliança em não devemos. Ele fez aliança, e embora ele tenha tido, entre aspas, uma vitória, no versículo de número 7, ele recebe uma repreensão de Hanani, e diz, Hanani, um profeta, ao rei de Judá: porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor, o teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso, será que os etíopes, os líbios, que já haviam sido vencidos, porque Deus lhe havia dado vitória, não serviriam a ele como exemplo? Será que ele não estava entendendo que os olhos do Senhor estavam passando por toda parte e sabia de todas as suas dificuldades? Quem crê que Deus conhece todas as nossas dificuldades? Mas ele desconfia de Deus, e isso lhe leva ao descalabro de cometer essa insanidade. Irmãos, em seguida, quando ele morre, assume o seu filho Josafá. Diga Josafá. Josafá, no capítulo 17, nós vemos alguns destaques da vida dele. Logo no versículo 1 diz: em lugar de Asa reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, por quê? Por que o Senhor foi com ele? Diga comigo: porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baalins, aos deuses. Amém? Antes procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Por que não segundo as obras de Israel? Porque Israel, nessa época, o rei de Israel era o rei Acabe, um prostituto, um idólatra, que buscava os Baalins. E a Bíblia diz, no verso 5, que o Senhor confirmou o reino de Josafá nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riqueza e glória em abundância. No verso 6 diz que ele tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. Diga assim, ele foi ousado. E ainda tirou os altos e os postíbulos de Judá. No sétimo ano, versículo 7 diz, no terceiro ano no seu reinado, enviou ele os seus príncipes, Ben-Rail, Obadias, Zacarias, Natanael, Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas Sesmaías, Netananias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias. E com estes os levitas, os sacerdotes, Elisama e Jorão. Para quê? Para ensinarem, versículo 9, em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor.
percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam o povo. Gente, isso era inédito. Não havia um rei que estivesse resgatando conhecimento ao povo. Josafá, quando assume, ele diz: eu vou fazer o povo voltar-se para Deus. Não somente eu, mas todo o povo vai se voltar para a palavra do Senhor. E no versículo 10: veio o terror do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. O que Deus fez? Proibiu os inimigos de atacarem Josafá. Amém? 11. Alguns dos filisteus traziam presentes a Josafá e prata como tributo. Também os arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá se engrandeceu em extremo, continuamente, edificou fortalezas e cidades, armazéns em Judá. Empreendeu obras nas cidades de Judá e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Até o verso 19 você vai ver que ele foi se fortalecendo. Mas no capítulo 18, ele comete a mesma bobagem do seu pai, o rei Asa. Qual foi a bobagem? Ele esqueceu de manter o seu coração totalmente do Senhor. Ele esqueceu que a sua aliança era com Deus. E ele esqueceu que está no versículo 9 do capítulo 16, que o Senhor se mostra forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. E aí, versículo 1 do capítulo 18, leia comigo. Tinha Josafá riquezas e o que? Glória. Como? Em abundância, diga. E aparentou-se com quem? Acabe. Primeiro erro de Josafá: aparentar-se com o mal. Ele sabia que Acabe era um idólatra. Ele vai e faz aliança. Ele vai e faz conchavo. Ele lembrando que o Hananias havia repreendido seu pai Asa por fazer ele aliança com Ben-Hadad da Síria e confiar no reino da Síria e não confiar no próprio Deus. Agora, ele vai e entrega o seu coração ao sentimento e se aparenta, ou seja, ele torna-se parente, casando-se com, logicamente, pessoa da família de Acabe. Ele se torna parente de Acabe, o seu grande inimigo Acabe, porque até então quem estava atacando era o próprio Israel. Judá e Israel não estavam se dando, por causa da rejeição a Deus que Israel tinha feito, porque Israel andava totalmente contra o Senhor, adorava os deuses de pau, pedra e gesso. Aí nós vemos que ele se aparentou com Acabe. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que viera com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote Gileade? Respondeu-lhe Josafá: serei como tu és. Segundo erro. Primeiro, se aparentar. Segundo erro, diga: serei como tu és. Irmão, como que ele pode ser igual a um idólatra? Como que nós queremos seguir a Deus e nos assemelharmos à idolatria, à feitiçaria, ou a qualquer coisa que possa agredir ao próprio Deus? Como que eu posso me acercar, me aliançar de coisas que eu sei que são contrárias ao Senhor, ou de pessoas que eu sei que são contrárias ao Senhor? Ele sabia e tinha conhecimento de que o Senhor não era com Acabe. Ele tinha conhecimento das práticas de Acabe, práticas religiosas que Deus condenara, e que ele mesmo havia destruído os postes de ídolo que estavam em Judá. Ele sabia quantos haviam em Israel e que estavam lá sendo colocados dia a dia pelo próprio Acabe. Para quem não lembra, Acabe e sua esposa tinham mais de 400 profetas de poste ídolo, os quais um dia o profeta Elias orou, e quando o fogo desceu naquele dia, o Senhor o honrou na frente daqueles profetas de todo o povo, e o profeta Elias mandou que matassem todos os profetas de Baal. Amém? Esses eram os profetas que estavam do lado de Acabe. E quando Acabe o chamou para estar com ele
em uma batalha contra a Síria. Ele disse: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, iremos contigo à peleja. Disse mais Josafá, o rei, versículo 4 do 18, ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra de quem? Do Senhor. E agora está difícil. Como que um idólatra vai consultar a palavra de Deus? Se o idólatra for consultar a palavra de Deus vai condenar o idólatra, sim ou não? Então o que ele faz? Ele se acerca de homens que iriam concordar com o seu erro. Diga para o seu irmão, isso é notório. Quando alguém está cometendo erro religioso, sempre vai se acercar de pessoas que o apoiem. E aí, quando ele disse: vamos consultar primeiro a palavra do Senhor, a palavra estava lá. 5. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e lhes disse: iremos à peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá, não era um homem bobo, era um homem que conhecia a palavra do Senhor, e tinha visto os 400 profetas, e tinha visto a quem eles serviam, não era a Deus. E é uma coisa que eu quero que você preste muita atenção: haviam 400 profetas ali, eram falsos profetas, mas todos diziam que eram profetas do Deus vivo, do Deus de Israel. E todos, a uma mesma voz, diziam que o rei de Israel deveria ir na batalha. Todos. Então até aí, se você tem um que diz uma coisa, você já fica balançado. Você tem outro, você já fica... Mas quando você tem 100 dizendo a mesma coisa, será que você não acredita? Ainda mais nesse evangelhozinho fajuta de hoje, que quando alguém diz que é Deus que está dizendo, o povo já fica se batendo todinho. Imagina que vem 100 pessoas concordando a mesma palavra. Não, vamos multiplicar isso. Veio 200. Não, vamos fazer melhor. Veio 300 pessoas dizendo a mesma coisa. Não, mas para completar, não foram 300. Foram quantas? 400 profetizando a mesma coisa. Vai que vai dar certo. Vai que é por aí. Vai que o caminho é esse. Você tem dúvida? 400 pessoas dizendo? 400 que dizem que são de Deus? 400 que estão tendo a mesma visão? Diga assim: quando a gente é de Deus, a gente ouve a voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Aí olha o que ele diz. Verso 7. Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda. Perdão, não é o 7, é o 6. Sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Ele põe em dúvida todos os 400 e diz: não há aqui um profeta do Senhor para consultarmos? 7. Respondeu o rei de Israel a Josafá. Ele também bobo, ele sabia que aquilo ali era só gente para apoiar os seus erros. Ele diz: há um ainda por quem podemos consultar o Senhor. Já consultamos 400, eu não sei por que você quer consultar este. Eu nem dele eu gosto. Na verdade, eu não vou na igreja dele, eu não vou na casa dele, eu não gosto de falar com ele, eu não gosto de olhar para ele. Eu tenho raiva desse homem, porque tudo que ele fala é contra a minha pessoa. Quando ele fala, ele está me criticando. Quando ele fala, eu sinto que é agulhada para mim. Ele está batendo de frente comigo o tempo todo. Há um, mas eu não gosto dele. É um direito seu não gostar do homem de Deus, mas nem por isso Deus vai deixar de falar por ele. E aí, ele diz: porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de trajes reais.
numa eira à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Todos diziam o que, pessoal? A mesma coisa. Vai, diga, vai. Diz para o irmão, vai que vai dar certo. Vai que é tua. Vai que é teu. Vai que tu vai conquistar. Se eu fosse traduzir o que eles dizem, vai para o diabo que te carregue. Porque eles não estão nem aí, irmão. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não estão nem aí, o resultado, o problema não é deles. Eles só queriam estar lá cumprindo a função para ganhar o deles. Eles eram sustentados pelo rei Acabe para fazer o que tinha que fazer. Naquela hora o rei queria uma palavra boa, então vamos dar uma palavra boa para ele. Você veio aqui atrás de uma palavra boa, eu não sei se essa é a palavra que você quer ouvir, mas Deus vai falar com você. Nem tudo que para mim é bom, nem tudo que para mim é bom, é do Senhor, irmão. Às vezes eu tenho que entender que Deus tem um bezetacil espiritual para mim também. E é bom. Esse ministério em Fortaleza e no mundo está sendo um bezetacil, porque a gente taca o pau mesmo no cão. A gente está aqui para bater, não importa. Vem, leva. Aí você diz, mas pastor, o senhor não está preocupado? Não. 400 profetas podem estar em Fortaleza profetizando a mesma mentira, mas eu vou continuar dizendo que adultério é adultério. 400 grandes profetas nessa cidade estão mentindo, enganando o povo, mas eu vou continuar pregando que ninguém deve buscar a arca da aliança, mas sim se entregar ao Calvário, à cruz de Cristo Jesus. 400 profetas nessa cidade podem falar para você promessas de alegria, de vitória, mas eu vou falar para você do caminho que é estreito, que é pedregoso, um caminho que é cheio de dificuldade, que a porta do céu é estreita. Eu não vou falar do caminho largo, mas do estreito. Eu não vou falar para você das promessas, mas do pecado, juízo e justiça que vem do Senhor. E aí, irmão, você vai escolher qual profeta. 400 estão dizendo uma coisa que te agrada e um só vai contra o que você quer. E aqui diz: Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este escornearás os sírios até todos os consumir. Mais uma mentira. Todos os profetas profetizavam assim, dizendo: sobe a Ramote Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Grife aí, triunfarás, e bote, evangelho do triunfalismo. Ser crente, ser evangélico, quer dizer ser vitorioso, na língua de alguns profetas hoje. Quando tu era isso, aquilo outro, tu era um perdedor. Mas agora que tu é evangélico, agora que tu deixou isso, aquilo outro, tu tem que ser vitorioso. Tu tem que andar por cima e não por baixo. Tu nunca mais vai perder nada na tua vida. Evangelho do triunfalismo. Não prepara você para as derrotas, não prepara você para as pedradas, não prepara você para as chicotadas, não prepara você para o Calvário, não prepara você a carregar a cruz. Você carrega a arca, sabe por quê? Porque a arca é símbolo da vitória e a cruz é um símbolo de morte. Tem muita gente buscando a vitória e pouca gente querendo mortificar a sua carne. A Bíblia diz: se é certo que com ele morremos, também é certo que com ele viveremos. Versículo 12. O mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem com coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Olha só, o mensageiro vem na frente para que fale ao profeta Micaías, ou seja, induza. Olha, tu vai falar o que é bom, hein? Porque tem 400 dizendo isso, e tu não vai ser bobo de dizer o contrário dos 400. E aí você vê. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que meu Deus me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote Gileade, a peleja, ou deixarei de ir? Ele respondeu: sobe
e triunfarás, porque eles serão entregues nas vossas mãos. Aí o rei estranhou. Peraí, ele está concordando? Está falando que é bom para mim? Primeira vez, tem alguma coisa errada. Talvez ele tenha pego assim na testa de Micaías para saber se ele estava com febre. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aí ele vai e diz assim: quantas vezes te conjurarei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Então, como o rei falou isso, ele disse: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Aí quando ele vai falar aquilo que o rei não queria ouvir, então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu: ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Aonde estava o exército? Direita e esquerda. Essa é a visão do período da volta de Jesus. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote Gileade? Vocês viram o que Deus está fazendo? Deus está preparando a queda de quem? De Acabe. Pastor, como que Deus pode fazer uma coisa dessa? Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é. Mas a sua justiça prevalece para sempre. Nunca pense que o Deus bondoso, benigno, vai deixar de ser justo, vai deixar de cumprir justiça e juízo quando assim tem que ser feito. Porque acima de tudo, Deus é santo. Amém? E aí, o próprio Deus libera um espírito de engano, para vir até Acabe. Veja. Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito, diga um espírito, e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu ele: sairei e serei espírito. Pessoal, serei espírito o quê? Mentiroso. Espírito mentiroso. Você acha que Deus é Deus de mentira? Não. Por isso que ele está dizendo: quem é que vai lá? O diabo diz: eu sou o pai da mentira. Eu posso chegar lá e fazer a cabeça dele. Eu posso fazer e acontecer, ele vai acreditar, porque eu sei como mentir para ele. Ou você pensa que o próprio Satanás não está subjugado à ordem de Deus, quando Deus libera para que o homem pague pelos seus pecados? Quem conhecia Deus, talvez hoje você esteja conhecendo de verdade Deus. Deus é bom o tempo todo, mas Ele sempre será justo. E aqui, respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Você escolheu os seus profetas, você escolheu os seus pastores, você escolheu os seus guias. Agora aguente. Há pessoas que dizem: não, eu não quero ouvir este Micaías não, eu quero ouvir um profeta que me agrade, eu quero um que fale o que é bom para mim. E eu continuo dizendo para você: tem espírito de mentira no meio de profetas nessa cidade. Quem entende o que eu estou falando? Enganando as multidões, irmãos, enganando as multidões, corrompendo pais, filhos, mulheres, fazendo a igreja ser idólatra ao dinheiro, mamonista, fazendo a igreja adúltera. Ainda hoje um pastor chegou para mim e disse: sabe que dentro de muitas igrejas existem pastores adúlteros apoiados pelos seus pastores presidentes? Eu disse: sabia? Espírito da mentira, espírito do adultério, tanto na igreja evangélica, na igreja católica, no meio de todas as religiões. E o pior, sabe o que é? Apoiado pela massa.
apoiados pelo povo, que quer o que é bom, quer ouvir o que é bom, quer ouvir o que agrada. O próprio apóstolo Paulo disse: cercar-se de mestres conforme as suas cobiças. Então estão fazendo isso. Não, eu não quero um profeta que me fale de pecado, juízo e justiça. Eu quero um que diga para mim quando é que eu vou ganhar na loteria esportiva. Eu quero um que diga para mim que eu vou ter um carro, uma casa e um avião. Eu quero um que me libere para eu ter 50 mulheres. Eu quero um que diga para mim que eu posso me prostituir, que amanhã de manhã Deus me perdoa. Quem entendeu isso? Eu quero um que diga para mim, entenda o que eu vou falar: lavou, está limpo. Sabe como é isso? Troca-se apenas de igreja, e chega na outra igreja e diz: pastor, já me batizei, mas eu queria me batizar de novo. Aí o pastor vai e diz: vou lhe batizar de novo. E batiza. Aí ele cai lá naquela igreja, vai na outra: pastor, sabe, eu fui batizado já, mas eu queria me batizar de novo, dá para o senhor me batizar de novo? Aí o pastor vai e batiza de novo. Lavou, está limpo, lavou, está limpo, lavou, está limpo. E vem não sei quantas vezes à frente de uma igreja dizer: Senhor me perdoa, Senhor me perdoa. Lava com sangue, lava com sangue, lava com água, lava com sangue, lava com água, lava com sangue, lava. E esse evangelho permissivo e pernicioso continua crescendo no mundo. Porque ninguém quer usar a vara. Aí diz: e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, disse o Senhor. Tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Olha o que Micaías está dizendo: são 400 profetas do engano. Acabe, foi Deus que enviou. Tu crê em mim ou crê neles? Acabe creu em quem? Em 400 mentirosos. Então Zedequias, filho de Canaã, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: metei-o este homem na casa do cárcere, e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. E Micaías responde: se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais: ouvi isto vós todos os povos. Amém? E para resumir a história, naquele combate, no versículo 34, ao pôr do sol, Acabe morreu, porque assim diz o Senhor. Amém? Morreu. E Josafá passou pelo perrengue de sair correndo. Quando o povo perseguiu Josafá estava unido a Acabe no meio da batalha. Josafá vestido de rei e Acabe se vestiu diferente. Veja, versículo 29, disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja, tu porém traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos capitães dos seus carros, dizendo: não pelejai nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. Porquanto a ele se dirigiram para o atacar. Josafá, porém, gritou e o Senhor socorreu. Deus os desviou dele. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, jogou uma flechinha ao acaso. Rapaz, eu acho que eu vou atirar mais uma. E nessa hora, a flechada foi direto aonde? A Bíblia diz: feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. Ele levou uma flechada bem na juntura da sua armadura. Quem entendeu isso? Quando Deus dá uma palavra, não adianta você se disfarçar. Sabe, irmão, tem gente que se disfarça, porque diz: olha, eu vou me disfarçar aqui para que ninguém saiba quem eu sou, e eu vou ter vitória, porque eu disfarçado, ninguém vai suspeitar que eu sou eu. Eu vou entrar no meio deles e vou sair, ninguém vai tocar em mim. Mas se Deus tem juízo para a tua vida, não importa aonde você se esconder, o juízo de Deus chega lá. Quem descobriu isso foi o profeta Jonas, dentro da barriga de um peixe.
Quem descobriu isso foi Davi, quando disse: Senhor, se eu for até o mais profundo abismo, lá tu estarás. Se eu subir até o mais alto céu, também tu estarás lá. Não adianta, ninguém pode fugir da tua presença. Ninguém vai fugir da presença de Deus, nem do juízo de Deus. Por isso que o nosso coração tem que estar direcionado a buscar o Senhor. Quem crê assim? Em confiar em Deus e nunca deixar de confiar no Senhor, nunca fazer aliança com o mal. Nunca. Sabe, irmão, nós temos pecado como igreja quando nós deixamos o verdadeiro evangelho pelo falso. Quando nós nos iludimos achando que está tudo bem. A gente pensa que está tudo bem. Fizemos alianças enganosas com pessoas que não estão profetizando a verdadeira palavra de Deus. Achamos que estamos dentro de igrejas. Na verdade são palcos planejados pelo próprio diabo, espírito da mentira, para enganar muitos nesses dias. Abra a carta do apóstolo Pedro, a segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 2, por favor. Perdão, versículo 1. Assim como no passado. Amém? Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Cuidado para você não encontrar a primeira epístola e achar que é ela. Não, tem a primeira e a segunda. Aí tem aí. Tá certo? Achou? Tá bom. Assim como no passado surgiram falsos, o quê? Profetas. Quantos surgiram na vida de Acabe? 400. Falsos profetas entre o povo. Da mesma forma, haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos, ou poucos, muitos seguirão seus falsos ensinos. A Bíblia está dizendo muitos ou poucos, irmãos? Muitos, grife isso aí. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas. Práticas libertinas. Pastor, vem cá, eu posso. E os caras, pode. Traz o teu dízimo, a tua oferta para cá, que você pode tudo. Aqui você pode tudo. Ninguém te proíbe de nada, pode vir. A igreja do Oba-Oba está aí. Tem rave gospel, tem tudo, cara. Você pode vir que o negócio aqui é bom. E a igreja parece um show, meu irmão. É ou não é verdade? Quem sabe disso? Estrategistas se reúnem em mesas redondas. Parece a tábua redonda. Lembra da tábua redonda? Eles se reúnem e dizem: como vamos atrair os jovens da igreja? Como vamos atrair os adultos? Como vamos atrair os idosos? Vamos criar estratégia. Jovem é bobão, gosta de coisas tipo... Vamos fazer um grupo aí de doido, com piercing na orelha, em todo canto. Os caras todos manchados de como que chama? Tatuagem. Os caras tudo malucão. Vamos fazer isso que a gente atrai assim, ó. Vai ficar assim a igreja. Vamos permitir as irmãzinhas andar com as roupas minis que elas quiserem, bem acochadinhas, que não tem problema. Já que o caminho é estreito, deixa elas ficarem bem acochadas mesmo. Ainda parafrasiam a Bíblia. E começam a consentir, a abrir mão. Rapaz, quem sou eu para condenar o irmão? Ele era católico nessa época. Agora ele é crente. Só porque ele casou quando era católico. Agora que ele é crente. Só porque ele casou. Agora que ele... Rapaz, a Bíblia não é de católico. A Bíblia é de Deus. Eu não abro concessão para o católico, nem para o evangélico, não, irmão. A Bíblia é uma só, é a palavra de Deus. Quem crê? Aí esses falsos profetas dizem: não, mas isso era na época da ignorância. Deus não leva em consideração a ignorância. Se você não sabe, meu filho, a época da ignorância já passou faz muito tempo. Por isso que Deus enviou os profetas, os apóstolos e o próprio Senhor Jesus para acabar a ignorância. Amém? Como que hoje você vai falar que é ignorante?
Com tanta gente pregando o evangelho? Com a Bíblia na sua mão? Você diz que é ignorante ainda? Com tanto louvor? Com tanta igreja? Época da ignorância? Que ignorância? Nós temos que entender o que o apóstolo fala. Movidos, muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Hoje, quando você vai para uma igreja, a primeira coisa que você pensa é que o pastor é ladrão, sim ou não? Que você vai virar uma múmia ambulante, se for evangélico, entendeu? Que ser crente é isso, ou então aquelas coisas de doido, que hoje em dia tem igreja aí, que o cara é cantor de forró e é crente. E está tudo bem com isso. Contanto que o dízimo entre na igreja, está tudo bem. Não é verdade, irmão? Nós estamos falando do Deus que vai trazer juízo e justiça. Nós estamos falando do Deus que é puro, que é santo, e que muitos esqueceram de colocar o seu coração no Senhor. Totalmente no Senhor. Quem crê que Deus ainda pode fazer grandes coisas na vida daqueles que confiam nele. Mas aqui diz: movidos por sórdida ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Lendas e artimanhas. Todavia sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles, e sua destruição já está em processo. Eles vão ser destruídos, filho. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais, tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo, de igual modo ele não poupou o mundo antigo, quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, preservou Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, tornando-as exemplo do que sucederá aos que vivem praticando o mal. E Deus livrou o justo Ló, que vivia oprimido com o procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos. Está dando um exemplo de tudo. Verso 9: constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do... Então quem se assemelhar ao Senhor, quem se aparentar com Deus, vai estar sendo guardado pelo Senhor. Amém ou não? Vai ser guardado, vai ser livre daquele dia. Mas tem pessoas que estão sendo encarceradas como os próprios anjos caídos. Eles estão em cárceres espirituais, e é por isso que eles não conseguem enxergar nada mais, não sabem distinguir o certo do errado. E aí diz: principalmente os que seguem as vontades imorais da carne. Olha para o irmão e diga assim: você está seguindo as suas vontades imorais, irmão? Sim ou não? Querido, quando eu era pequeno, quem aqui tem 45 anos? Levanta a mão. Ou por aí. Tudo novo. A turma jovem de 45 anos, levanta a mão e diz glória a Deus. 40, 50. Vocês são jovens. Deixa eu falar uma coisa para esses jovens. Vocês lembram que tinha um álbum de eu não sei que boneco era aquele que dizia amar é. Lembra disso? E amar é dizer a verdade, ainda que doa. Tinha essa frase lá. Eu aprendi com esse albinho de foto. Amar é dizer a verdade, ainda que doa. Tem gente que acha que amar é passar a mão. Não é. É falar contigo que tu está indo para o inferno. Sabe por quê? Por causa das tuas alianças. O teu coração que já não segue o Senhor, tu ouviu a palavra, tu ouviu, tu sabe, mas tu não está pondo em prática, meu filho.
tu esqueceu dos princípios de Deus, tu esqueceu do juízo de Deus, tu esqueceu da justiça de Deus, tu deixou de lado, tu está sendo guardado, tu está tudo bem, pastor, olha, está tudo bem na minha vida, eu não, nem preciso ir para culto mais. Claro, por enquanto você acha que está tudo bem, mas saiba, você está guardado em cárcere espiritual para o dia do juízo. Deus não está incomodado mais se você acha que está tudo bem, botar as pernocas de fora, sair se prostituindo com um e com o outro. Deus deixou você entregue às paixões infames. Se você acha que essa libidinosa forma de viver está certa, Deus vai deixar você viver essa forma. Não, se eu tivesse errado, Deus já tinha passado a mão em mim, já tinha metido a mãozada, já tinha feito isso, já tinha feito aquilo, eu já estava morto. Não, filho, tem um momento que Deus se cala. Simplesmente Deus fica calado. Esse é o pior momento. É quando Deus diz: tu é tão cínico, sabe tudo e não quer pôr nada em prática, então agora fica no teu cinismo mesmo. Fica aí dando exemplo ruim, desviando os outros, falando que é mal, falando mal da igreja, falando mal do pastor, perseguindo os profetas do Senhor que falam aquilo que tu não gosta. Pode perseguir, mas eu te digo uma coisa: Deus liberou um espírito de engano, um espírito de mentira para falar o teu coração, encher você, sabe de quê? Jactância, orgulho, soberba, para você pensar que você está certo, acima daquele que Deus colocou sobre a tua vida, do pastor da igreja, que você está acima da verdade que é a palavra de Deus, que você está acima dos princípios de Deus, para que você, cheio de orgulho e soberba, seja guardado no dia do juízo, para a condenação eterna. Você está entendendo? Levanta a mão e diga assim: será que Deus é capaz? E eu digo para você, assim como ele foi com Acabe, ele vai ser com aqueles que duvidarem dele. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se Deus não poupou os anjos, meu filho, os anjinhos de asa lá, ó, Deus disse: vai descer tudinho, vai tudo se estabefar no inferno agora, com asa e tudo. Deus não ficou com um sequer que foi rebelde, que foi obstinado. Ah, pastor, eu estou pagando para ver. Pois então te lasca, meu filho. Eu é que não vou ficar vivendo essa tua vidinha aí. Eu é que não vou ficar nessa coisa que você está, sabe? Essa coisa de eu não sei se eu vou, se eu fico na igreja, eu não sei se eu vou ser crente, se eu vou ser incrédulo, eu não sei se eu vou me converter, se eu não vou, eu não sei se eu vou entregar o que é de Deus, eu só vou fazer que nem o rei Asa, ficar tirando da casa do Senhor. Há quanto tempo faz que o Espírito Santo te incomoda e você fica nessa? Sabe o que é pior? Pior é isso aqui, ó. E a cara depois é a pior que tem. É só no Facebook. Mas fora do Facebook é infernobook. É infernobook. Você não quer mostrar a ninguém o inferno que você vive. A tua alma queima, arde. A frieza do teu coração incomoda, porque você resolveu ouvir não a voz do Senhor, não colocou mais teu coração no Senhor, mas como Asa não ouviu a Hananias, a Bíblia diz que Josafá foi chamado a atenção pelo filho de Hananias, Jeú, o profeta. Jeú chegou para ele e disse: por que que você fez aliança com Acabe, rapaz? Quase que você se acaba agora, porque você não era para nunca ter feito isso. Amém? Que coisa interessante. O pai de um profeta fala com o pai do rei. O pai do rei Josafá, o rei Asa, se dá mal por não ouvir o pai do profeta. Depois o Josafá é repreendido pelo filho do profeta, porque fez a mesma coisa do seu pai.
Sabe, irmão, nós temos exemplo para não cometer os mesmos erros, para não repeti-los. Infelizmente, continuamos redundando no pecado, intencionalmente, acreditando que vai vir misericórdia, mas não vem. Então hoje é dia de você se confirmar na presença de Deus, amém? Diga para o seu irmão, deixe de ouvir os falsos profetas. Deixe de ouvir. Sabe, irmão, nesses 24 anos de igreja, se eu fosse juntar todas as pessoas que já passaram por esse ministério, eu poderia chamar essa a maior igreja de Fortaleza. Sabia? O maior ministério de Fortaleza seria este. Mas não se aglutina pessoas que não querem Deus, se não for com mentiras. Não se aglutina pessoas avarentas, que só querem riqueza, se não for com mentiras. Os impiedosos, os injustos, cuja mente é cauterizada, não vão para igrejas que pregam a verdade. E há muito tempo atrás, eu tive que escolher entre pregar a verdade ou viver a mentira. Eu tive que escolher qual era o Deus que eu ia seguir, o da Bíblia ou o que os homens ensinam. Sabe, no início, na minha meninice, eu pensava que Deus podia fazer misericórdia, ministrar amor, Deus podia fazer alguma coisa. Eu tive quase uma visão, totalmente humana, mas uma visão, de que o final poderia ser ajeitado tudo. Mas em dado momento desse ministério, quando eu vi que essa igreja estava crescendo volumosamente, nos primeiros anos, talvez aí os primeiros 5, 6 anos da igreja, a igreja estava abrindo uma atrás da outra. E eu tinha alguns pastores, mercenários e não missionários comigo. E quando eu me reunia com eles para exortá-los, a única palavra que aqueles homens tinham para dizer no meu ouvido é: a minha igreja tem tantas pessoas e rende tanto. E eu dizia: e quantos estão se convertendo? E eles enchiam a boca e diziam: mas a minha igreja assim assado. E eu dizia: e quantos estão se convertendo? E o Espírito Santo começou a me incomodar e disse: meu filho, não se engane. Não se engane. Nenhum deles fazem parte do meu reino. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.